E hoje eu quero tratar algo com você. Cuidado com o cansaço. Cuidado com o cansaço, porque muitas pessoas estão abandonando Jesus por causa do cansaço. Eu não posso julgar você. Eu não sei qual que é o seu cansaço. Nós temos batalhas internas constantemente, todos os dias. Lutas que muitas das vezes parecem intermináveis. Por exemplo, eu não posso julgar um irmão que ele fala para mim, olha, eu não vou mais para a igreja porque eu estou desanimado. Eu não sei qual é a batalha que ele está passando, qual é a luta que ele está enfrentando. Eu não posso julgar um irmão que perdeu uma oportunidade muito boa por causa do cansaço. Então, assim, todos nós temos as nossas lutas internas e só Deus sabe o que você está passando, o que você está atravessando. Mas o cansaço é um perigo. O cansaço é um perigo porque o cansaço faz você tomar decisões inapropriadas em momentos que você não deveria ter tomado. Às vezes você está pensando em desistir da sua vida por causa de algo que não está dando certo. Às vezes você está pensando em parar por causa de algo que naquele momento não aconteceu. E você está pensando em fazer coisas no momento que não é para fazer. Hoje eu quero trazer a menção da palavra de Gênesis, capítulo de número 25, no verso de número 28. E amava Isaque e Esaú porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. Jacó cozera um guisado e veio Esaú do campo. Estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó, deixe-me, peço-te, comer deste guisado vermelho, porque eu estou cansado. Por isso chamou Edom. Então disse Jacó, vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú, eis que eu estou a ponto de morrer, para que me servir essa primogenitura? Então disse Jacó, jura-me hoje. E jurou-lhe, vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú, e o guisado de lentilhas, e ele comeu, bebeu, levantou-se e saiu. E assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Olha que interessante. Esaú é um dos filhos de Isaque com Rebeca. E nasceram gêmeos, Esaú e Jacó. O Esaú saiu primeiro, e Jacó saiu agarrado ao calcanhar de Esaú. E eles iam crescendo, iam se informando. A Bíblia diz que Esaú ele era perito em caça. Ele era um caçador perito, ele entendia o que fazia. E Jacó já era um cara mais família, mais de ficar em casa, de fazer comida, sabe? Era uma pessoa mais caseira. Mas um certo dia, o Esaú chegou cansado. Presta atenção, a palavra que Deus vai falar para você hoje. O Esaú chegou cansado. Um dia que a caça não deu certo. Um dia que nada aconteceu da forma que ele imaginava. Ele chegou cansado. E o Jacó estava preparando um guisado. Estava preparando uma comida. E aquela comida provavelmente era muito boa. Era muito deliciosa. E o Esaú pegou e falou, me dá um pouco dessa comida? Me dá um pouco dessa comida? E o Jacó falou, olha, é o seguinte, então vende para mim a sua primogenitura, o direito de primeiro filho. Nós somos gêmeos. Mas você saiu primeiro, então o direito da bênção do nosso pai Isaque é sua. E o Jacó falou isso assim, porque ele queria muito essa bênção, ele queria muito ser o primeiro filho. Ele valorizava muito isso. Só que o Esaú não valorizava. O Esaú, a que nós lemos, ele falou, olha, é o seguinte, eu estou morrendo. Do que vale para mim esse direito de ser o primeiro filho? O que vale isso para mim? Olha a cabeça do Esaú. Esaú, ele não percebeu o que ele estava fazendo, por causa do cansaço, por causa que o dia não deu certo, por causa que as coisas não aconteceram da forma que ele imaginava. Então Jacó falou para ele, não vende para mim. Se isso não é importante para você, vende para mim. Vende para mim o direito de ser primeiro filho. E a Bíblia diz que o Esaú vendeu o direito de primeiro filho a Jacó por um prato de comida, por um simples prato de comida que custou muito caro. Sabe o que eu quero dizer para você? Cuidado com o cansaço emocional. Cuidado com o cansaço espiritual. Cuidado para você não perder aquilo que Deus entregou para você. Cuidado para você não perder as bênçãos que Deus já decretou que é seu. Por causa do cansaço, tem muitas pessoas perdendo a promessa. Tem muitas pessoas perdendo a bênção do Senhor. Jacó, depois ele vai ser abençoado pelo seu pai Isaque. Ele vai ser honrado pelo seu pai Isaque. E era para ser quem? Era para ser Esaú. As pessoas falam assim, nossa, Jacó enganou Esaú. Não. Quem escolheu isso foi o próprio Esaú. Quando ele rejeitou aquilo que por direito era dele. E a Bíblia diz que Deus sonda e conhece os nossos pensamentos. Não rejeite. Não rejeite as bênçãos do Senhor. Não rejeite a salvação. Não rejeite a promessa. Não rejeite Cristo. Quantos nós estamos rejeitando Cristo? Eu não estou falando de religião, eu estou falando de Jesus, que veio para salvar, libertar e transformar a tua vida, transformar a tua história. Não rejeite.
Não faça isso com a sua vida. Não rejeite seu casamento, não rejeite sua família, não rejeite os projetos que Deus tem para você. Não rejeite. O Esaú, ele achou assim, é só um prato de comida, eu vendo, não tô nem aí não. Mas custou caro, irmão. Custou caro, cuidado. Cuidado do que você está trocando. O momento pode custar caro. A escolha que você está fazendo hoje pode determinar um futuro muito ruim para você lá na frente. Cuidado com as escolhas, cuidado com o lugar que você pisa, cuidado onde você vai. Não deixa o inimigo destruir a tua vida, destruir a tua história. Custou caro esse prato de lentilha, custou caro para Esaú. E aí quando você vai lá em Malaquias, você vai aqui em Malaquias, no capítulo de número 1, no verso 3 diz assim, eu odiei a Esaú. O Senhor odiou quem? Esaú. O primeiro versículo do capítulo 1 de Malaquias, do capítulo 1 do verso 3. Eu odeio Esaú, porque ele me rejeitou. Porque ele rejeitou as promessas. Porque ele rejeitou o direito de ser primeiro filho. Você consegue entender? Você consegue entender a profundidade desta palavra? Deus está falando para você, não rejeite as promessas. Não rejeite as bênçãos que eu já prometi na sua vida. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas Deus me prometeu bênçãos e olha o que eu estou vivendo. Porque você está rejeitando a bênção. Você está rejeitando a promessa. Quando você escolhe viver da sua forma, da sua maneira, em vez de viver a promessa que Deus já decretou que vai cumprir na sua vida, você está rejeitando. Você está rejeitando, você está deixando o inimigo roubar aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Nós vamos lá em Hebreus, para encerrar essa mensagem. Hebreus capítulo 12, no verso de número 16, diz assim, e ninguém seja fornicador ou profano, como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Vendeu o seu direito de primogênito. Você consegue entender? Ninguém seja como Esaú, rejeitando aquilo que era dele por direito. Ele rejeitou no momento que ele aceitou o prato. E olha, e o interessante é que ele poderia falar, mãe, prepara um prato de comida para mim. Mas o cansaço emocional, o cansaço das coisas não ter dado certo naquele dia, ele nem pensou direito. Falou, não, tô nem aí não. Tô nem aí não. A gente toma decisões precipitadas. Não tô nem aí não, deixa pra lá. Vai. Eu não ligo pra isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Vai, me vende esse, eu vendo pra você o direito de primeiro filho, eu vendo pra você. Deus está dizendo, cuidado. Não rejeite a promessa. Não rejeite a bênção que eu já confiei nas suas mãos. Não rejeite aquilo que eu já disse que vou fazer na sua vida. Você talvez está desistindo da promessa porque você está cansado. Está cansado da vida espiritual. Está cansado da vida emocional. Está cansado da vida financeira. Então você está escolhendo outro caminho. Você está rejeitando. Deus está dizendo para você hoje, não rejeite aquilo que eu entreguei nas suas mãos. Por mais difícil que seja, meu irmão, minha irmã, Deus quer mudar a tua história. Deus quer mudar a tua vida. Deus quer mudar os projetos que Ele prometeu na sua vida. Ele quer cumprir. Só que você não pode abandonar a promessa. Você não pode abandonar aquilo que Deus quer fazer na sua vida. A Bíblia está dizendo que o Senhor disse, eu odeio Esaú. Eu odeio ele por quê? Porque ele rejeitou aquilo que era direito dele. Cuidado, irmão. Não seja um Esaú. Não seja como Esaú. Não rejeite a promessa. Não rejeite a bênção. Entenda? A gente fala assim, não tem nada a ver. Isso aqui é do homem. Essa bênção aqui não é minha, não. Esse projeto aqui não tem nada a ver comigo. Você precisa entender que Deus usa o homem para te abençoar, mas a promessa vem dele. Cuidado. Cuidado onde você pisa, onde você vai. Porque às vezes Deus está dizendo, fica aqui porque eu tenho a promessa aqui. Você fala, não, aqui não. Eu não aguento mais ficar aqui, eu vou para lá. Eu vou para lá porque aqui não vai dar certo. E às vezes no lugar que você está achando que não vai dar certo, é onde Deus vai cumprir a promessa. E às vezes aquilo que parece impossível é onde Deus vai tornar possível. Então que você fique com essa palavra no seu coração, em nome de Jesus.